Existe um momento que se repete todos os dias em diferentes lugares do mundo e que muitos homens simplesmente não percebem. Você está sentado diante de uma mulher que demonstra interesse, mas os sinais passam despercebidos. Enquanto a conversa segue em temas neutros como trabalho ou rotina, existe uma outra camada de comunicação acontecendo ao mesmo tempo, mais sutil, mais silenciosa, que muitas vezes não é interpretada corretamente. Em questão de minutos, aquela oportunidade de conexão diminui, não necessariamente porque o interesse desapareceu por completo, mas porque não houve sintonia na leitura do momento. A questão central aqui não é falta de oportunidade, mas dificuldade de percepção. Muitas pessoas acreditam que interesse precisa ser comunicado de forma direta e explícita, mas na prática, grande parte da comunicação humana acontece de maneira indireta, especialmente em contextos sociais onde existe vulnerabilidade envolvida. Isso não é exclusivo de um gênero, mas faz parte de como o comportamento humano evoluiu para equilibrar interesse e autoproteção. Em vez de declarações diretas, surgem sinais mais discretos, mudanças no tom de voz, variações na postura, no contato visual, no ritmo da conversa. São formas de comunicação não verbal que nem sempre são conscientes, mas que carregam informação emocional relevante. O ponto importante não é tratar isso como um código secreto a ser decifrado de forma mecânica, mas desenvolver sensibilidade para perceber padrões de comportamento no contexto certo. Quando alguém aprende a prestar atenção nesses detalhes, a interação deixa de ser apenas verbal e passa a incluir nuances que antes eram ignoradas. Isso não garante respostas exatas nem elimina a necessidade de comunicação clara, mas reduz a chance de desconexão por falta de leitura do momento. A partir desse entendimento, fica mais fácil perceber quando existe abertura para aprofundar a interação e quando é melhor manter a conversa em um nível mais neutro. E essa diferença muda completamente a qualidade das experiências sociais. Você deixa de ficar preso na dúvida e passa a interpretar com mais clareza quando existe abertura para avançar na interação, sem depender apenas de palavras diretas para entender o que está acontecendo. A proposta aqui não é criar certezas absolutas, mas ampliar sua percepção sobre sinais comportamentais que muitas vezes passam despercebidos. Existem respostas do corpo que podem surgir de forma automática quando alguém sente atração ou envolvimento emocional mais intenso, e entender esses padrões ajuda a reduzir interpretações equivocadas. Ao longo dessa análise, vamos explorar alguns desses sinais que podem aparecer de maneira involuntária, não como regras fixas, mas como possibilidades dentro de um contexto maior de comunicação humana. Antes de entrar nisso, é importante ter em mente que nenhum sinal isolado deve ser interpretado como prova definitiva de interesse, porque comportamento humano depende sempre de contexto, personalidade e momento. O primeiro sinal pode ser entendido como um tipo de autorregulação física. Quando uma pessoa experimenta uma ativação emocional mais intensa, seja por nervosismo, expectativa ou atração, o sistema nervoso responde com mudanças perceptíveis como aumento da frequência cardíaca, alteração na respiração e maior atenção ao ambiente. Para equilibrar esse estado, o corpo tende a buscar pequenas ações que ajudam a aliviar essa tensão, como mexer nas mãos, ajustar o cabelo, tocar o próprio braço ou rosto. Esses gestos não devem ser vistos de forma simplista, como um sinal direto, mas como parte de um processo mais amplo de regulação emocional. O ponto relevante não é o gesto isolado, mas a combinação de fatores, o momento em que acontece, a repetição, o contexto da interação e outros elementos não verbais que aparecem junto. Quando observados com sensibilidade, esses detalhes ajudam a entender melhor o estado emocional da outra pessoa, sem a necessidade de interpretações precipitadas ou conclusões rígidas. Ela não está apenas mexendo no cabelo de forma aleatória. Em alguns momentos, pode levar a mão ao pescoço enquanto te escuta, ajustar um colar, tocar levemente o próprio braço ou alisar a roupa de forma repetida. Esses gestos, quando analisados dentro do contexto certo, podem estar ligados a processos internos de regulação emocional e também a uma maior consciência corporal naquele instante. O ponto importante aqui é evitar interpretações automáticas ou simplistas. O comportamento humano é multifatorial, então o mesmo gesto pode ter significados diferentes dependendo da situação, do nível de conforto, da personalidade e do ambiente. Do ponto de vista psicológico, quando alguém está mais envolvido emocionalmente em uma interação,
o corpo pode responder com pequenas ações que ajudam a equilibrar a excitação ou o nervosismo. Isso não significa necessariamente um convite ou uma intenção direta, mas sim uma manifestação natural do sistema nervoso tentando manter estabilidade. Por isso, observar o ritmo desses gestos pode ser mais relevante do que o gesto em si. Movimentos rápidos e repetitivos tendem a indicar ansiedade ou desconforto, enquanto movimentos mais lentos podem sugerir que a pessoa está mais presente e relaxada na interação. Ainda assim, nenhum desses sinais deve ser interpretado isoladamente como confirmação de interesse. Outro ponto importante é a linguagem corporal mais ampla. Posturas abertas, mãos relaxadas e ausência de barreiras físicas podem indicar conforto, enquanto braços cruzados ou movimentos de autoproteção podem sinalizar o contrário. No fim, o que realmente importa não é tentar transformar esses comportamentos em um código infalível, mas desenvolver atenção ao contexto e, principalmente, manter uma comunicação respeitosa e clara. A leitura de sinais pode ajudar na percepção, mas não substitui o diálogo e o consentimento na construção de qualquer tipo de conexão. O contexto do corpo inteiro importa muito mais do que um gesto isolado. A mão que se move pode chamar atenção, mas a outra, que permanece relaxada ou tensa, revela o nível real de conforto na interação. Ainda assim, é importante manter uma leitura equilibrada, porque esses comportamentos não são provas diretas de intenção, mas sim possíveis indicadores de estado emocional. Existe um conceito interessante na psicologia chamado simulação sensorial, ligado às chamadas neuronas espelho, onde o cérebro humano pode, em certos contextos, imaginar sensações ao observar ações, mas isso não deve ser interpretado de forma automática como desejo direcionado. Muitas vezes, gestos como tocar os próprios lábios, segurar um objeto ou fazer movimentos repetitivos podem estar relacionados à concentração, hábito ou simples autorregulação. O erro mais comum é transformar esses sinais em certezas, quando na verdade eles só fazem sentido dentro de um conjunto maior de comportamentos. Reconhecer padrões pode ajudar, mas assumir intenção sem confirmação pode levar a interpretações equivocadas. Indo para o segundo sinal, a questão do espaço pessoal realmente é relevante, mas novamente precisa ser entendida com cuidado. Cada pessoa tem uma zona de conforto diferente, influenciada por cultura, personalidade e contexto. Quando alguém se inclina durante uma conversa ou reduz a distância física, isso pode indicar interesse, engajamento ou simplesmente maior envolvimento no diálogo. Colocar objetos mais próximos ou se posicionar de forma aberta pode sinalizar conforto, mas não necessariamente um convite para avançar fisicamente. O ponto central não é ver isso como um teste ou como um sinal definitivo, e sim como parte de uma dinâmica de interação onde ambos estão ajustando proximidade de forma natural. Um detalhe importante é que respeito e leitura do momento caminham juntos. Recuar levemente não é um erro automático, assim como avançar sem confirmação também não é adequado. O equilíbrio está em responder à interação de forma gradual, observando reciprocidade e, quando necessário, usando comunicação clara. No fim, mais importante do que tentar decifrar cada gesto como um código fechado é desenvolver percepção, respeito e consciência situacional, porque é isso que realmente sustenta uma interação saudável e evita mal-entendidos. Isso pode indicar que ela está buscando uma interação mais direta, sem obstáculos físicos entre vocês, mas ainda assim é essencial interpretar tudo dentro do contexto e não como um sinal isolado ou definitivo. A leitura da linguagem corporal pode oferecer pistas interessantes, como a orientação dos pés, a inclinação do corpo ou a forma como alguém se posiciona durante a conversa, mas nenhuma dessas coisas funciona como uma garantia absoluta de intenção. Pessoas podem se inclinar, cruzar as pernas ou ajustar a postura por diversos motivos, desde conforto físico até hábitos inconscientes. A ideia de que o corpo nunca mente é uma simplificação, porque na prática o comportamento humano é influenciado por múltiplos fatores ao mesmo tempo. A aproximação física pode indicar interesse ou apenas engajamento na conversa, assim como recuar não significa automaticamente rejeição. O mais importante não é reagir de forma automática a cada gesto, mas perceber padrões consistentes e, principalmente, respeitar o ritmo da interação. Ajustar o tom de voz, por exemplo, pode tornar a conversa mais íntima em um ambiente adequado, mas isso precisa acontecer de forma natural, sem forçar uma situação.
Da mesma forma, observar se a pessoa mantém contato visual, responde de forma envolvida e demonstra reciprocidade é muito mais confiável do que focar em um único detalhe corporal. No fim, a melhor leitura não vem de tentar decifrar sinais como se fossem um código fixo, mas de combinar observação com bom senso e comunicação clara. Porque qualquer avanço real em uma interação depende não apenas de percepção, mas de conforto mútuo e consentimento explícito, que é sempre o indicador mais seguro de interesse. Ela está removendo barreiras físicas da interação, o que pode indicar maior abertura para a proximidade, mas novamente isso precisa ser entendido dentro do contexto geral e não como um sinal isolado ou definitivo. Agora, entrando no terceiro ponto, o contato visual realmente é um dos elementos mais fortes da comunicação não verbal, mas precisa ser interpretado com cuidado. Em interações sociais comuns, o olhar tende a se concentrar na região dos olhos, às vezes desviando brevemente para outras partes do rosto. Em contextos mais envolventes, esse padrão pode mudar, incluindo variações no foco do olhar e no tempo de sustentação. Quando alguém alterna o olhar entre diferentes pontos do rosto, isso pode indicar atenção, curiosidade ou envolvimento, mas não deve ser automaticamente interpretado como intenção específica. O mesmo vale para a observação dos lábios, que pode acontecer por diversos motivos, inclusive por leitura de fala em ambientes barulhentos. Em relação às pupilas, é verdade que elas podem dilatar em resposta a estímulos emocionais, interesse ou até mudanças de iluminação, mas esse não é um indicador confiável de forma isolada, porque fatores ambientais influenciam diretamente esse comportamento. A frequência do piscar também varia por múltiplas razões, como concentração, nervosismo ou até condições físicas momentâneas. Em ambientes com muito estímulo, como locais barulhentos, o cérebro realmente pode ficar mais ativo, o que se reflete em pequenas mudanças comportamentais, incluindo o olhar. No entanto, o ponto central continua sendo o mesmo: nenhum desses sinais funciona como prova absoluta de interesse ou intenção. O valor está na combinação de sinais consistentes, no contexto da interação e, acima de tudo, na reciprocidade clara entre as duas pessoas. Interpretar linguagem corporal pode ajudar a entender melhor o momento, mas não substitui comunicação direta, respeito e leitura consciente da situação como um todo. Os olhos muitas vezes revelam intenções e emoções que as palavras não conseguem expressar com clareza, mas ainda assim precisam ser interpretados com cuidado e dentro do contexto. Existe, por exemplo, o que pode ser percebido como uma varredura visual, quando a pessoa olha rapidamente para diferentes partes do outro e retorna ao contato visual, o que pode indicar curiosidade ou avaliação geral. Não necessariamente com uma intenção específica definida. Da mesma forma, olhares de canto ou desvios rápidos podem acontecer por timidez, interesse ou simplesmente por consciência social em ambientes com mais pessoas. Um olhar mais prolongado acompanhado de um leve sorriso pode sugerir conforto e envolvimento na interação, mas não deve ser tratado como um sinal absoluto ou definitivo de qualquer intenção mais profunda. Esses comportamentos fazem parte da complexidade da comunicação não verbal, onde múltiplos fatores influenciam a forma como alguém olha, reage e se expressa. Indo para o quarto ponto, a voz também pode variar dependendo do contexto emocional. Em situações mais formais ou sociais, o tom tende a ser mais neutro ou até levemente elevado, enquanto em interações mais confortáveis ou envolventes, a fala pode se tornar mais suave, mais lenta ou com entonação diferente. Isso não acontece apenas em contextos de atração, mas em qualquer situação onde a pessoa se sente mais à vontade ou emocionalmente conectada ao momento. Alterações no ritmo da fala, pausas mais longas ou um tom mais baixo podem indicar maior atenção à interação, mas não devem ser interpretadas isoladamente como um sinal específico. No fim, tanto o olhar quanto a voz são elementos importantes da comunicação humana, mas o significado deles só ganha clareza quando analisado em conjunto com o contexto, a reciprocidade e o comportamento geral da interação. Se você percebe que a voz dela muda, ficando mais baixa, mais suave, quase como se estivesse compartilhando algo íntimo mesmo em um ambiente cheio, isso pode indicar um aumento de envolvimento emocional naquele momento. Naturalmente, quando duas pessoas entram em sintonia, o ritmo da fala tende a se ajustar, e acompanhar esse ritmo de forma espontânea pode tornar a interação mais fluida e confortável. Não é uma técnica, é uma adaptação natural quando existe conexão. Além do tom,
o tipo de linguagem também pode mudar. Em vez de um discurso mais racional e direto, a conversa pode ganhar elementos mais descritivos, mais ligados a sensações e experiências, o que geralmente acontece quando alguém está mais presente emocionalmente na interação. A risada também entra como um elemento importante. Rir com mais frequência pode indicar nervosismo, tentativa de aliviar tensão ou simplesmente prazer em estar ali. Da mesma forma, pequenos suspiros ou pausas podem surgir como respostas naturais do corpo diante de um momento mais envolvente, mas nunca devem ser interpretados isoladamente como prova de intenção. O volume da voz pode diminuir em ambientes mais próximos ou quando a pessoa quer manter a conversa mais reservada, o que naturalmente reduz a distância entre os dois, mas isso precisa acontecer de forma confortável para ambos. Quando a interação flui, essa proximidade surge sem esforço, sem necessidade de forçar ou interpretar como um sinal definitivo. Agora, entrando no quinto ponto, existe a questão da exposição corporal e da postura. Em termos gerais, quando alguém se sente mais confortável, tende a adotar uma postura mais aberta, com menos barreiras físicas, como braços descruzados e orientação do corpo voltada para o outro. Isso pode indicar confiança ou relaxamento naquele contexto. No entanto, é essencial lembrar que conforto não é o mesmo que convite, e que cada pessoa expressa isso de forma diferente. O mais importante em qualquer interação continua sendo a leitura do conjunto, a reciprocidade e, acima de tudo, o respeito pelo espaço e pelo ritmo da outra pessoa. Se você percebe que a voz dela muda, ficando mais baixa, mais suave, quase como se estivesse compartilhando algo íntimo mesmo em um ambiente cheio, isso pode indicar um aumento de envolvimento emocional naquele momento. Naturalmente, quando duas pessoas entram em sintonia, o ritmo da fala tende a se ajustar, e acompanhar esse ritmo de forma espontânea pode tornar a interação mais fluida e confortável. Não é uma técnica, é uma adaptação natural quando existe conexão. Além do tom, o tipo de linguagem também pode mudar. Em vez de um discurso mais racional e direto, a conversa pode ganhar elementos mais descritivos, mais ligados a sensações e experiências, o que geralmente acontece quando alguém está mais presente emocionalmente na interação. A risada também entra como um elemento importante. Rir com mais frequência pode indicar nervosismo, tentativa de aliviar tensão ou simplesmente prazer em estar ali. Da mesma forma, pequenos suspiros ou pausas podem surgir como respostas naturais do corpo diante de um momento mais envolvente, mas nunca devem ser interpretados isoladamente como prova de intenção. O volume da voz pode diminuir em ambientes mais próximos ou quando a pessoa quer manter a conversa mais reservada, o que naturalmente reduz a distância entre os dois, mas isso precisa acontecer de forma confortável para ambos. Quando a interação flui, essa proximidade surge sem esforço, sem necessidade de forçar ou interpretar como um sinal definitivo. Agora, entrando no quinto ponto, existe a questão da exposição corporal e da postura. Em termos gerais, quando alguém se sente mais confortável, tende a adotar uma postura mais aberta, com menos barreiras físicas, como braços descruzados e orientação do corpo voltada para o outro. Isso pode indicar confiança ou relaxamento naquele contexto. No entanto, é essencial lembrar que conforto não é o mesmo que convite, e que cada pessoa expressa isso de forma diferente. O mais importante em qualquer interação continua sendo a leitura do conjunto, a reciprocidade e, acima de tudo, o respeito pelo espaço e pelo ritmo da outra pessoa. Ela tira um fiapo imaginário da sua camisa ou faz um comentário leve acompanhado de um toque rápido, e isso pode indicar conforto e proximidade, mas não deve ser automaticamente interpretado como um teste estruturado ou um sinal definitivo de intenção. Pequenos toques durante uma conversa podem surgir de forma espontânea quando alguém se sente à vontade, e a melhor resposta não é escalar de forma calculada, mas perceber se existe reciprocidade natural e, principalmente, respeito pelo espaço da outra pessoa. Se houver interesse mútuo, o contato físico tende a evoluir de forma orgânica, sem necessidade de regras rígidas ou níveis predefinidos. A ideia de transformar interação em uma sequência mecânica pode até parecer lógica, mas na prática ignora a complexidade das emoções humanas. O mais importante é manter sensibilidade, responder de forma leve, observar se há conforto contínuo e nunca ultrapassar limites sem clareza. A interação saudável não funciona como um jogo de pressão,
mas como uma troca onde ambos se sentem seguros para avançar no próprio ritmo. Indo para o último ponto, existe um comportamento interessante que pode aparecer quando alguém está mais envolvido na interação, que é o aumento do interesse em entender o outro. Isso pode vir em forma de perguntas mais pessoais, curiosidade sobre preferências, valores ou estilo de vida. Em vez de ver isso como qualificação ou tentativa de provar algo, é mais útil entender como um sinal de engajamento e interesse genuíno em conhecer melhor quem está ali. Quando há conexão, a conversa naturalmente se aprofunda e ambos passam a se mostrar mais, sem necessidade de estratégias. No fim, o que realmente sustenta qualquer tipo de atração não é a leitura isolada de sinais nem a tentativa de seguir um roteiro, mas a combinação de percepção, respeito e comunicação clara. Esses elementos são muito mais confiáveis do que qualquer interpretação rígida de comportamento, porque garantem que a interação evolua de forma natural e confortável para os dois lados.